Alguma vez pararam para pensar de onde vem o nosso fascínio por monstros? Das sombras do folclore e às profundezas do oceano, a verdade é que a busca por criaturas que, em teoria, não deveriam existir, diz muito sobre nós. Nesta análise, vamos seguir exatamente esse rasto, essa jornada do mito até à ciência. Olhem para esta frase do grande folclorista brasileiro, Luís da Câmara Cascudo. É perfeita. Ele dizia que, ao lado do pensamento lógico, correm as águas solitárias e poderosas da memória e da imaginação popular. É uma ideia incrível, não é? E é exatamente nessas águas, nessa correnteza da imaginação, que os monstros nascem e acabam por moldar a forma como vemos o mundo e o que tememos que se esconda nele. Então, chegamos à pergunta central de tudo isto. De onde é que eles vêm? Será que os monstros são apenas criações da nossa mente ou serão ecos distorcidos de algo real? Algo que talvez ainda esteja por aí, à espera de ser encontrado? O primeiro lugar onde encontramos monstros é, sem dúvida, na nossa mente. O folclore é um verdadeiro tesouro de seres que desafiam a lógica, mas que na verdade servem a um propósito muito, muito humano. Vamos começar aqui mesmo no folclore brasileiro. Temos o veado de plumas, um exemplo perfeito. Pensem bem, não é um animal para ser caçado, é para ser admirado. É a natureza a transformar-se em magia, uma criatura que representa a beleza e o mistério da floresta. E que tal este, o filho da burra? O nome por si só já sugere uma força quase sobrenatural, uma força bruta, um herói popular com uma origem humilde, mas ao mesmo tempo misteriosa. É que eles não são apenas personagens, são símbolos. E o ponto crucial é este. O veado de plumas e o filho da burra não existem para serem catalogados num livro de zoologia, de todo. Eles existem para ensinar, para avisar, para dar uma forma concreta aos nossos medos e às nossas esperanças. No fundo, são a linguagem da imaginação popular. Mas o que acontece quando a imaginação já não chega? Quando alguém decide que quer mesmo ir procurar estas criaturas? Bem, isso leva-nos a outro capítulo, a caça às lendas. E aqui temos o termo oficial para isso, criptozoologia. É um campo que vive ali na fronteira entre o folclore e a ciência. Os criptozoólogos não se contentam com a história. Eles querem a prova, o espécime vivo. Essencialmente é isto. É uma missão para transformar um mito em realidade. Uma espécie de caça ao tesouro global, onde o prémio seria encontrar um animal que a ciência convencional diz que não existe. Pois é aqui que as coisas começam a complicar. A linha que separa uma descoberta revolucionária de um simples erro de identificação é muitas vezes muito ténue. E o debate? Bem, o debate pode ser feroz. Vejamos o caso do macaco de Deloise. A fotografia, à primeira vista, parece convincente, não parece? Parece algo novo. Mas a análise científica foi, digamos, implacável. Os detalhes, como a região genital, por exemplo, eram perfeitamente consistentes com os de um macaco-aranha fêmea comum. E a famosa cauda ausente? Bem, a teoria mais aceita é que pode ter sido simplesmente escondida para a foto ou até mesmo removida, transformando um animal conhecido num grande mistério. O caso de Zana é ainda mais complexo. Foi capturada no Cáucaso no século XIX e ela não foi só um avistamento. Ela viveu entre humanos, teve filhos. A análise de ADN dos seus descendentes sugere uma ascendência africana, mas a lenda da mulher selvagem continua, alimentando o debate. Seria ela um elo perdido ou apenas uma trágica história humana? E enquanto a busca por criptídeos continua neste campo da dúvida, a ciência tem encontrado os seus próprios monstros. E estes são inegavelmente reais, provando que a realidade consegue ser muito mais estranha do que qualquer lenda. É uma grande ironia, não é? Enquanto os criptozoólogos procuram nas sombras, os biólogos marinhos e os zoólogos estão a encontrar criaturas que parecem ter saído diretamente de um conto de fantasia. 20 metros. Parem para pensar neste número. 20 metros. O que é que pode ter este tamanho? Um autocarro? Um prédio pequeno? É um número que nos obriga a parar e a imaginar. E aqui está a resposta. A lula colossal. E atenção, não é para confundir com a lula gigante. Esta é mais robusta, mais pesada, e acredita-se que seja uma predadora ainda mais agressiva, lá nas águas geladas da Antártida. Pensem nisto por um momento. Durante décadas, para a ciência, a lula colossal era na prática um criptídeo. Não havia espécimes, só havia tentáculos encontrados nos estômagos de cachalotes. Eram as provas de batalhas épicas nas profundezas, os únicos vestígios de um monstro real que ninguém ainda tinha visto.
E depois temos o caranguejo Yeti. Foi descoberto só em 2005, perto da Ilha de Páscoa, e parece mesmo saído de um filme. As suas pinças estão cobertas de pelos sedosos, que na verdade são filamentos onde ele cultiva bactérias para se alimentar. É um ecossistema ambulante que ninguém fazia ideia que existia. E depois há o caranguejo ferradura. Olhem bem para esta linha do tempo. Este animal já existia muito, mas muito antes dos dinossauros. Sobreviveu a múltiplas extinções em massa. É, em todos os sentidos, um monstro do tempo profundo. Um sobrevivente que ainda hoje nada nas nossas praias. Então, quando juntamos isto tudo, o folclore, a criptozoologia e a ciência, o que é que obtemos? Para onde é que esta busca interminável nos está a levar? No fundo, quer estejamos a contar uma história à volta da fogueira ou a enviar um submersível para as fossas mais profundas do oceano, estamos a fazer a mesma coisa. Estamos a espreitar para a escuridão, movidos pela curiosidade e pela esperança de encontrar algo maravilhoso. No final, podemos ver isto como 3 caminhos diferentes para o mesmo destino, o desconhecido. A imaginação desenha um mapa da lenda, a investigação segue as pegadas, por mais fracas que sejam. E a ciência? Bem, a ciência revela o território real, que quase sempre é mais incrível do que qualquer mapa poderia prever. E fica a pergunta no ar. A Terra ainda está cheia de espaços em branco no mapa. As profundezas dos oceanos, as selvas mais remotas. A caça não acabou. A grande era da exploração pode não ter terminado de todo. O que mais estará lá fora, à nossa espera?